Salve, salve, salve! Você procura algum método de estudo? Você sabe o que são métodos de estudos? Quais você usa? Você pretende melhorar seu rendimento? E aí, sabe a resposta dessas perguntas? Se não, está começando o nosso Papo Cabeça! E hoje eu tenho a honra de participar junto com Rafael Dorico, Valdinéia Martins, Gabriela Marques e Luiz Felipe. Durante muito tempo eu fui titular de turma e acompanhei muito de perto as situações de diversos alunos. E muitos deles têm dificuldade em determinado componente. E pude perceber que essa dificuldade nesses componentes normalmente estão atrelados a outros fatores. E alguns desses fatores, ou um especial desses fatores, é a organização. E aí eu pergunto, Gabi, como é que os nossos alunos podem se organizar melhor? Will, na verdade, duas coisas ajudam na organização dos estudos. A primeira é a rotina e a segunda é o planejamento. Né? Então, estabelecer uma rotina durante a sua semana ajuda muito o aluno a sua prática de estudo. E a segunda seria o planejamento, como ele vai estudar durante essa semana ou durante o mês. Então a rotina, a primeira coisa é ele estabelecer um horário para estudo mesmo. Seria o período da tarde, quanto tempo ele tem para estudar. E o segundo seria o planejamento, como ele vai se organizar durante a semana, como ele vai se organizar durante o mês, como ele vai se organizar durante o dia. Na verdade, isso é muito pessoal. Mas se o aluno não tem uma rotina e se ele não tem um planejamento, não adianta ele ter o melhor método ou a melhor técnica de estudo, né? Porque muitas vezes ela não funciona sem uma rotina e sem um planejamento. Porque a rotina e o planejamento vai levar ao hábito de estudo. Porque estudar é um hábito, né? Então você não começa assim, hoje eu vou estudar 4 horas, amanhã eu vou estudar 2 horas. Não, você tem que estabelecer um hábito de estudo. E essas duas, a rotina e o planejamento, ajudam. Muito bem, Gabi, mas aí para quem quiser responder, qual a diferença entre método e técnica? Então, complementando a fala da Gabi, a técnica é uma ferramenta que a gente utiliza para um determinado fim. Então, vamos supor que eu queira estudar um determinado texto. Então, uma técnica pode ser utilizar o marca-texto, grifando as partes mais importantes, as ideias fundamentais do autor. Agora, um método seria uma análise desse texto. Né? Então, o método ele leva a uma compreensão maior, ele dá uma forma ao seu estudo, enquanto a técnica ela é uma ferramenta a qual a gente aplica. E pensando nessas técnicas, nesses recursos, o que a química pode fornecer para a gente nesse momento, Rafael? Bom, falando mais sobre a questão de recursos e tudo mais, no momento que a gente está passando de isolamento social, em que todos estão na sua casa, os estudantes podem estudar química, que nós sabemos que é uma ciência experimental e teórica, então que estuda a transformação, a matéria e suas transformações, né? Transformação no mundinho lá microscópico. Então os estudantes eles podem fazer algumas técnicas de estudo para poder aprimorar os conceitos químicos. Por exemplo, com experimentos feitos em casa. Né? Então, digamos que o professor da primeira série do ensino médio esteja trabalhando com as funções inorgânicas, ácido, base, sais e óxidos. Como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Porque tudo que nos cerca é química, certo? E o que na sua casa é ácido ou o que é uma base, por exemplo? Nós temos várias substâncias com essas configurações. E uma forma bem fácil de identificá-las é por meio de um experimento bem simples que qualquer aluno pode fazer. Então, olha só, você pode fazer um suco de repolho roxo, beleza? Que é um indicador ácido-base, ok? Você pega lá, sei lá, 2 folhas de repolho roxo e bate no liquidificador com mais ou menos 1 litro de água, ok? Você pode pegar aí algumas substâncias que você tem em casa, que você usa no seu dia a dia, como por exemplo, creme dental, beleza? Você pega um pouquinho e dilui numa certa quantidade de água, você vai fazer uma solução aquosa. Então olha só, galera, essa substância ela é ácida ou básica? O indicador ácido-base vai nos mostrar, ó, quando muda a cor, indica que a solução é ácida ou básica. Ah, mas que cor fica ácido, que cor fica básica? Dá uma pesquisada lá na internet, você vai ver que com suco de repolho roxo,
Um tom mais azulado assim indica que a solução ela é mais básica. Olha só. Fiz um suco de limão na hora do almoço. Sobrou um pouquinho. Vou ver se ele é ácido mesmo, como todos os professores falam. Vamos lá. Olha só. O meu indicador de repolho roxo mudou a cor da solução. Ó. Indica que essa substância, essa solução, seu suco de limão, ele é ácido mesmo. Beleza? Sensacional. Assim, por exemplo, o vinagre também, ó. Temperou a salada, mas quer fazer um experimento químico, galera? Olha só. Mudou a cor, ficou bem próximo do limão, tá vendo só? Também é uma solução ácida. Ou a água sanitária, ó. Vamos ver se ela é ácida ou básica. Dúvida de muita gente. Tá vendo que ela ficou com a coloração amarelinha? Se você pesquisar lá na internet, tá aí a sua autonomia, pessoal, de buscar que tipo de experimentos vocês podem fazer em casa. Busca lá na internet a tabela de indicadores ácidos base e você vai perceber que a água sanitária é um composto também alcalino. E se você não, sei lá, tá pensando em fazer um experimento mais aprimorado, que use alguns recursos que você não tem em casa, eu indico, por exemplo, a utilização de alguns simuladores. Na internet tem uma infinidade de simuladores que eles vão auxiliar a compreensão de conceitos químicos. Perfeito, Rafael. Você falou uma palavra muito interessante aí, autonomia do aluno. Valdinéia Martins, grande Val, conta pra nós, o que essa autonomia, por exemplo, em língua portuguesa, ela é importante pra gente? Exatamente, quando o Rafael começou a falar ali, fazer os experimentos, nossa, deu para ver exatamente a autonomia que o aluno, o protagonismo nele, né, de que ele está fazendo, ele está pegando a experiência para ele. Como que vai ser isso em língua portuguesa? O que vocês têm? Vocês têm lá literatura, análise linguística, produção de texto, e normalmente nas escolas de ensino médio, a gente tem assim, frentes separando, cada um professor na sua frente. E normalmente não dialogam, né? Literatura não dialoga com produção não dialoga com análise linguística. E eu vou ensinar vocês agora a fazer um método de estudo em que nós vamos relacionar tudo isso, fazer a coisa... Manda ver então, Val, manda ver. Vamos lá para a autonomia de vocês e protagonismo. Tá, literatura. Vou pegar aqui uma série, Romantismo, 2º ano. Você está lá estudando romantismo. Como que você vai estudar? Você vai lá abrir seu material didático e tal, e vai olhar lá contexto, que toda a arte literária, ela começa dentro de um contexto. Contexto histórico, que se divide em econômico, social, político, etc. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa análise, criar provavelmente um mapa mental, eu acredito, para quem for visual, para quem for auditivo, assiste um vídeo no YouTube, faz um mapa mental, olhando, escutando, né, o vídeo, para ficar mais fácil esse acesso. Bom, fez isso, o que você pensa? Se é uma escola literária, se é literatura, tem que ter leitura, ou de poemas, ou de gêneros narrativos. Então, vou pegar um exemplo para vocês aqui. Digamos lá que o professor de você pediu naquele bimestre ou trimestre, depende da escola, o livro Senhora do José de Alencar. E o professor pede esse livro para você e você lê, joga no canto, faz a prova. Não, vamos aprofundar o senso crítico. Como fazer isso? Você vai ler o livro e vai anotando nas passagens do livro o contexto econômico, que a personagem vive, o contexto social, o contexto político, certo? Isso vai fazendo com que você vá ganhando mais conhecimento, um conhecimento que vai para a vida toda, não é só para a prova, entendeu? Aí é que está jogado. Bom, fez isso, vamos para análise linguística. A análise linguística, normalmente, no 2º ano, você está vendo lá período composto por coordenação, subordinação, aquelas conjunções que vocês decoram para fazer prova. Opa, nada de decoreba. A gente tem que pensar no sentido disso. Por que você usa um embora? Por que você usa um mas, certo? Qual é a diferença do mas e do embora? Então, você vai fazer o seguinte, você pode fazer um mapa mental, também, normal, mas você vai buscar em outros textos. Como é que o jornalista, no artigo de opinião, usou o porém? Por que ele usou o já que, né? Então, assim, você vai buscar e observar o sentido. Fechou isso aí? Vamos lá para a produção. Aí é que a coisa vai ser a cereja do bolo que vai completar. Olha só, que legal. Porque
O que a gente pretende de vocês? Vestibular, Enem. Observar o quê? Se você é um excelente leitor, se você lê com proficiência, se você é um bom escritor. E para ser bom escritor, você precisa ter repertório. O que você fez lá na literatura, estudando senhora? Adquirir um repertório para a tua produção de texto. Digamos que você vai fazer a tua produção de texto e a tua produção de texto, você mesmo pode bolar o teu tema, a tua proposta. Então, se lá era senhora, uma mulher da época do século XIX, que compra o marido, entre aspas, o que você vai fazer? Você vai trazer para a mulher contemporânea. Como é a mulher no século XXI, profissionalmente, com os amores dela? Você faz uma pergunta, como é essa mulher? Né? E o que você pode fazer? Quando você está argumentando, está trazendo as estratégias de argumentação, você traz o exemplo de senhora José de Alencar. Você vai trazer o contexto literário, o contexto histórico para a tua produção de texto. Observe o que você fez. Você, por um conteúdo apenas pequeno, você relacionou tudo, e a gramática, esqueci, e a parte lá das orações coordenadas e subordinadas, você vai ver. Bom, se eu vou comparar, eu vou usar o como, uma comparativa. Se eu vou contrapor, eu vou usar o embora, vou usar o mas, o porém. Eu já estudei isso, já deixei isso no meu cantinho lá separado, e vou colocar agora tudo numa coisa só. Porque no final o que nós queremos é leitor com senso crítico, produtor de texto com senso crítico. E aí você citou um método muito interessante, né, que serve para a língua portuguesa. Mas existem outros métodos que são métodos muito mais gerais, como por exemplo o método Pomodoro, que muitos dos meus alunos, né, utilizam esse método. Gabi, conta para nós, você que é fã do método Pomodoro, como é que ele funciona? Eu sou fãzaça do método Pomodoro porque ele te traz foco, né? E no dia de hoje é muito difícil é muito fácil, a gente perder o nosso foco. Então o método Pomodoro, ele funciona da seguinte forma. É claro que cada um vai adaptar isso para a sua realidade, mas no meu caso, quando eu vou estudar alguma coisa, eu coloco lá um despertador, né? Durante 25 minutos eu vou focar naquilo que estou estudando, durante 25 minutos. Passado esse tempo, eu vou me dar 5 minutos de break, né? Vou dar um intervalo. Durante esse intervalo, eu vou ao banheiro, eu como, eu olho meu celular. Passados 5 minutos, eu volto para os meus 25 minutos de total foco, né? Esse ciclo ele pode ser repetido 4, 5 vezes, depende do hábito de estudo de cada um dos alunos, né? Então, esse método ele é muito bom porque ele faz realmente, no mundo de hoje, a gente ter foco, porque é muito fácil a gente se perder. Ele né? otimiza, né, o tempo, ele faz otimizar bastante. E assim, Gabi, pode não ser 25 minutos, pode ser 30, pode ser 35? Sim, claro. Na verdade, tudo isso vai depender do seu hábito de estudo. Tem alunos que conseguem ter foco durante 40 minutos, 1 hora, né, sei lá, 50 minutos. O que eu indico é a gente começar realmente com 25 minutos. Né? Daí, com o passar do tempo, com o hábito de estudo, a gente vai estendendo até 35, 40 minutos esse método Pomodoro. Às vezes, nós, professores de exatas, passamos pela situação do aluno falar assim: professor, mas eu entendi bem a sua aula, mas eu não consegui fazer os exercícios quando eu cheguei em casa. E essa é uma situação que acontece, né? Que espero que não seja só comigo, né, Felipe? O que você tem a falar disso? O que você pode explicar para o nosso aluno que está em casa agora assistindo essa situação? Então, uma forma que o aluno ele pode lidar com essa dificuldade é, no momento de resolver o exercício, anotar a sua dúvida. Anota a dúvida, leva ao professor, ou quando recebe uma atividade já corrigida, tem que ter autonomia de não pegar a atividade e colocar na gaveta, mas estudar a correção que o professor fez. Esse estudo que o aluno faz permite que ele entenda qual foi o erro que ele cometeu. E esse erro ele é fundamental para a aprendizagem do aluno, porque só erra quem faz. E o erro ele tem uma função pedagógica. Então ele não pode ser entendido como uma falha, mas sim como uma oportunidade de aprendizagem. Agora eu vou deixar uma pergunta para todos responderem. A pergunta é o seguinte: que dica você pode dar para o nosso aluno que está em casa, através da sua experiência, para ele otimizar, para ele melhorar, ou o que você acha essencial nos estudos dos nossos alunos? Vou falar que eu acho que o aprofundamento
é uma parte super importante entender que o estudo não é para prova somente, o estudo é para a vida, é o que ele vai aprender na vida. Então, eu acho que isso na minha percepção, é o mais importante. Bom, eu acho que é interessante quando o aluno ele consegue identificar os conceitos, sejam ele química, física, biologia, geografia, no seu dia a dia, né? Então, tente identificar por meio da cozinha, por meio de um filme, de uma série, que conceitos você está conseguindo observar nesses lugares. Afinal, o ensino é para a vida, né? Pois é, e é significativo quando ele consegue identificar dessa forma. Bom, então a minha dica vai para o hábito de estudo. A primeira é ter horário, né? E depois, uma coisa que funciona comigo muito bem, ter pequenas recompensas, né? O que seriam essas pequenas recompensas? Se eu conseguir cumprir aquilo que eu determinei para o meu dia, conseguir ter um foco naquele estudo, né? Eu me dou uma pequena recompensa. Então, ou eu vou para academia, ou eu assisto um vídeo, ou... Só não vale ficar comendo, hein, gente, toda hora. Eu vou bater um bolo, vou comer um bolo, hoje eu vou tomar um sorvete. Não, são pequenas recompensas, um vídeo e por aí vai, né? Ou mais escutar uma música, tocar um instrumento, quem sabe? Para mim, o que funciona bastante, e acredito que isso pode funcionar também para os alunos, é dividir o assunto em pequenos tópicos. Então, são pequenas quests que você vai fazer no dia. Realizou aquele estudo de um tema maior, você marca aquele xizinho como algo cumprido. Então, crie um cronograma de estudos diário, né, mas que seja possível de fazer naquele dia. Então, pode usar o método Pomodoro como auxílio, e faz esses pequenos itens, né, de serem realizados, né, de estudo no dia. Eu acredito que o ensino ele deve ser para a vida. E você, aluno, perante tudo que o nosso Papo Cabeça falou hoje, pode trazer sempre essas informações para o seu cotidiano, melhorando assim teu rendimento. Então, espero que vocês tenham gostado, ficamos por aqui e até o próximo Papo Cabeça.